Oiê! No vídeo dessa semana a gente tem uma convidada que eu gosto muito e admiro o trabalho há muito tempo e já é uma colaboradora do Eu Vejo há alguns anos, a psicanalista e escritora Luciana Sadi. Luciana, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você, Dayana. A Luciana, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise, mestre em Psicologia Clínica pela PUC e também autora de alguns livros. Luciana, o meu convite hoje é para a gente conversar sobre o sentimento de culpa. A gente meio que entende a culpa como sempre um sentimento de dívida em relação a algo que eu fiz e me arrependi, ou acho que eu fiz errado. Eu gostaria que você explicasse para a gente como surge isso e por que a gente sente tanta culpa em geral. Então, a culpa ela está ligada à moralidade. E isso tem um desenvolvimento. Os psicanalistas consideram que isso faz parte de um desenvolvimento. O bebê, quando nasce, ele não sente, ele não sabe bem o que é a culpa. Ele precisa de um tempo de desenvolvimento, de crescimento, para que ele possa compreender a moralidade, compreender o que é certo e o que é errado e os temores do errado, né? O que pode acontecer com ele se ele fizer algo errado. As várias escolas de psicanálise têm várias versões sobre a culpa. Então, tem a versão freudiana, a kleiniana, a winnicottiana, são as versões que eu conheço melhor também. Mas acho que não tem um autor em psicanálise que não tenha dado uma versão sobre a questão da culpa. Eu vou aqui dar uma versão que é meio uma mistura do Freud, com a Melanie Klein, com a Luciana, para poder entender um pouco como é que a gente introjeta essa moralidade, porque a gente introjeta a moralidade através dos pais. São os pais que dizem para nós o que está certo e o que está errado. Então, quando a criança já tem mais ou menos 1 ano de vida, ela vai botar a mão na tomada, não, ela chora e fez uma manha, porque as crianças começam a aprender como manipular um pouco, né? A situação, a mãe fala coisa mais feia e a criança vai introjetando o que é certo, o que é errado. Essa é uma versão mais freudiana. Ela vai introjetando o que é certo, o que é errado. Ela vai aprendendo que ela pode perder o amor da mãe ou o amor do pai, e isso é muito assustador, porque a perda do amor é a segunda forma de separação. A primeira seria o nascimento, que já é uma forma muito violenta de separação. Nascer não é fácil, mas se você quiser ficar tão desamparado quanto um bebê quando ele nasce, é ficar com o terror de perder o amor e os cuidados da mãe e do pai. Isso é muito assustador. Então, a culpa tá ligada assim, olha só o que eu fiz, que eu posso perder o amor e eu vou ficar numa situação super desamparada, vou morrer, porque uma criança pequena sem os cuidados dos pais, ela ela é muito dependente, né? Ela não consegue sobreviver. Então essa é uma versão do que a gente chama de superego, que ele vai introjetando o que é certo e o que é errado e o que a gente pode e não pode fazer a partir dos pais ou das pessoas que criam a gente e da cultura em que a gente está inserido, né? Tem certo e errado em todas as culturas, né? A gente tem um conjunto de pode e não pode que a gente vai aprendendo. Então, primeiro é o terror de perder o amor dos pais, de perder o cuidado dos pais. Essa é uma coisa mais freudiana, ela é a base da nossa moralidade e ela está ligada à nossa agressividade. A gente sente culpa porque é a gente que agrediu. Onde não houver agressão, não vai haver culpa. É por isso que você fala, Luciana, que a culpa está atrelada à agressão. Por isso. E o ódio é uma das formas que essa agressão se apresenta. Até no meu livro, uma frase sua que eu escolhi, que eu uso você diz, tal ódio de si é deprimente e é central nos quadros depressivos em geral. O ódio leva à punição e perpetua um círculo vicioso de desqualificação do eu. Explica pra gente o que é a culpa, como é que a culpa gera porque eu percebo muito isso, esse círculo vicioso da gente ficar se desqualificando o tempo todo, se culpando, se punindo, acontece muito. Como é que funciona isso? Vamos pensar o seguinte, só para fazer uma diferença entre arrependimento e culpa, que o Freud faz essa diferença entre arrependimento e culpa no mal-estar na civilização, principalmente. Que eu me lembro que eu estou aqui falando tudo de cabeça, né? Então, que eu me lembro. No arrependimento, você fez um mal de verdade, você se arrepende do que você fez e você vai tentar
sanar ou diminuir ou dirimir aquela situação de alguma forma. O cara foi lá, matou alguém, é horrível, ele vai ser preso, ele pode se arrepender, porque ele já fez. A culpa, ela fica muito mais ligada às fantasias onipotentes do sujeito do que a um ato, a uma ação. É óbvio que a criança não destruiu a mãe. Ela teve fantasia, ficou com ódio, pensou que destruiu, teve fantasias de destruição. Não é uma coisa concreta. Então, a culpa está muito ligada à onipotência infantil. Mesmo quando a gente é adulto, a gente leva essa... Mesmo quando a gente leva, porque esse superego que se forma, ele vem com esse pacote inteiro. Então, ele está muito ligado a essa coisa infantil da fantasia. E, claro, se é fantasia, e se você acha que a fantasia realmente destruiu, não tem o que fazer, porque a gente vai continuar lidando com essa fantasia, mesmo que ela seja inconsciente. Então, fiz só esse preâmbulo para adiantar como é que funciona isso, né? É importante a gente dizer que a culpa também, ela, em uma certa medida, ela é necessária para regular a civilização, né? Para a gente não fazer uma maldade com o outro e não se arrepender, para você não cometer crimes. Então, assim, a gente pode dizer de uma certa forma, a culpa também é necessária na nossa formação, ou não? Então, eu não sei se é a culpa que é necessária na nossa formação ou se é a responsabilidade que é necessária na nossa formação. Eu acho que é muito mais a responsabilidade, porque a responsabilidade é de um eu mais adulto ou mais capaz que consegue gerir seus impulsos. A culpa, ela é algo do qual você não tem como gerir. Você faz em fantasia e é punido em troca em fantasia também. Então, eu não acho que a culpa ela é necessária para a civilização. Acho que a responsabilidade é necessária para a civilização. A culpa é um aspecto infantil que pode levar a gente a destruir a nossa civilização também. Por isso que o Lacan fala muito que a gente precisa aprender a trocar a culpa pela responsabilidade? Sim, porque a culpa é inconsciente. Na verdade, a gente não tem. Nós estamos falando da culpa inconsciente, nós não estamos falando da culpa consciente. A pessoa está culpada e não sabe direito o que foi que ela fez. Ela só se e ela nem sempre percebe que ela está culpada também. Ela às vezes não percebe, ela só busca punição. Isso é a parte que a gente percebe como analista, que parece que essa pessoa está se punindo. A gente precisa descobrir qual foi o crime que ela cometeu. E esse é um crime em fantasia, em geral. O crime que ela entende que cometeu. Luciana, e isso acontece muito, trazendo agora para a relação com a alimentação, muitas pessoas relatam a culpa ao comer, e aí depois precisam se punir por ter comido. Da mesma forma, a pessoa acredita que ela cometeu um crime comendo certas coisas que ela entende que não deveria comer? Sim, que ela perdeu o controle dos impulsos e que isso a prejudicou. Não é? E aí eu acho que a gente fica numa esfera que é entre o arrependimento e a culpa. A gente chama de culpa popularmente, mas quase seria um arrependimento, porque você não teve controle dos seus impulsos e acabou se destruindo. Porque é compreendido esse descontrole como um momento em que os impulsos levam o sujeito a se autodestruir. Você se sente fraco por não ter contido o impulso de comer. Sim. Agora, Luciana, alimentação é uma coisa tão importante, tão presente na nossa vida. A gente não deveria sentir esta culpa ao comer. Como é que você pensa isso? Ou melhor, como lidar quando a gente sabe que muitas vezes essa sensação de culpa ao comer leva ao desenvolvimento de transtornos alimentares e de um sofrimento imenso com o corpo e com a comida. Então, como é que a gente pode entender esse sentimento de culpa relacionado a isso e tentar mudar isso, entender isso? Eu acho que a gente ficou numa espécie de moralidade, voltando para a questão da moralidade, que é muito semelhante à moralidade cristã da Idade Média. Então, o sujeito, se ele pensasse em sexo, porque o sexo era proibido, essa era a moralidade da época, se ele pensasse em sexo, ele já estava cometendo pecado. E aí ele tinha que se machucar para poder expiar o pecado, para poder expiar a culpa também. E hoje a gente usa isso quando você vai e pode se confessar para o padre, ele te dá uma expiação, você reza 30 Pais Nossos e você fica de novo livre, só que você vai cometer de novo o pecado, não é que você conseguiu encontrar um outro sistema para lidar com isso. Então, o que a gente vê com a comida
é que a pessoa ela faz uma proibição impossível dela cumprir, porque é impossível não pensar em sexo, porque era sexo que era proibido. Então, as pessoas, quanto mais uma coisa for proibida, mais ela vai ser ativa, né? Você não pode pensar em sexo, você não pode pense isso o dia inteiro, você está pensando em sexo o dia inteiro. Você não pode pensar em comida, você não pode comer, você vai estar pensando em todos os alimentos que foram proibidos e que você não pode comer, quase que compulsivamente. Quanto maior a privação, maior vai ser a compulsão e maior vão ser esses pensamentos pecaminosos, entre aspas. Então, acho que a forma melhor de lidar é: você pode comer. Você pode comer, você não pode se proibir de comer, até porque é impossível. Como você pode pensar em sexo. Então, é libertar ou liberar e inverter essa proposição, que não é proibir, mas é conhecer. Você não está proibido de comer, mas vamos então pensar e vamos tentar entender como é que você come, de que forma você come, por que esse chocolate agora, ou se você proibir as comidas, você vai ter cada vez, nós proibimos as comidas, então a gente tem cada vez mais pessoas sofrendo com problemas alimentares e com compulsão alimentar. Se você não proibir, e se você puder tentar fazer com que isso não seja uma coisa que venha do superego, ou que venha dessa culpa inconsciente, mas que seja um ajuste do eu, o eu organizado para falar: senti fome, quero comer, vou comer, o que eu vou comer agora? Não estou com fome de sonho de valsa, de bombom, de chocolate. Você come chocolate. Agora, se você entra nesse sistema que tudo é proibido, você vai ficar extremamente perturbado e vai perder a condição de reconhecer ou de conhecer aquilo que você deseja. Então, aqui também encaixa perfeitamente o trocar a culpa pela responsabilidade. Em vez de sentir culpa ao comer, que a gente consiga olhar com responsabilidade para a nossa fome, para os nossos desejos, o que é fome, o que é outra demanda. Também nesse sentido? Sim, também nesse sentido. Mas não a responsabilidade que vem disfarçada de dieta. Porque tem assim: não, eu devia ter escolhido o peito de peru e não o chocolate. Porque isso parece que é responsabilidade, mas não é, porque a mentalidade de dieta, com toda a sua moralidade, continua impregnando o sujeito. E é essa moralidade que continua impregnando o sujeito que vai fazer ele ter os episódios compulsivos. Eu estou aqui exagerando, é um conjunto de fatores, eu estou aqui quase que isolando alguns fatores, mas não a responsabilidade nesse sentido de uma dieta disfarçada. Sim. A responsabilidade de reconhecer também aquilo que eu desejo. Sim. Aquilo que naquele momento de fome vai me saciar a fome, na quantidade que vai me dar saciedade, mas também que eu não vou ultrapassar. A forma como eu uso a comida para ela não tamponar meus afetos, minhas emoções. Responsabilidade como autocuidado, como entender tudo isso, né? Sim, exatamente. Que você fala que a gente está vivendo um momento em que o ódio a si mesmo é travestido de cuidados com a aparência, né? Então a pessoa odeia o corpo, machuca o corpo, mas diz que é tudo pelo cuidado. É o cuidado com a saúde. Quando a gente vai olhar ali, tem de novo uma desqualificação do eu, uma necessidade de autopunição. Eu gosto muito desse aspecto que você coloca. Sabe o que eu acho que acontece, Dayana? É que a nossa cultura, ela trata a gordura de uma forma muito cruel. E a gente não percebe. Então, toda essa situação em que a filha precisa emagrecer porque a mãe quer que... Parece que é cuidado, mas é agressão. Luciana, quero te agradecer demais por ser essa parceira há tantos anos já do meu trabalho, no site, aqui no canal. Muito obrigada e, enfim, que você possa sempre participar aqui conosco. É uma alegria ter você aqui. Obrigada. Eu também te agradeço muito a oportunidade da gente mostrar um pouco do trabalho, da pesquisa que a gente faz há tantos anos. Muito obrigada, Dayana. Obrigada, prazer estar com você. Uma ótima semana para você. Para você também.